Fala pessoal, tudo bem? Bom, nesse vídeo a gente vai aprender aí como fazer a comunicação entre um servomotor da NVT com um CLP-AS, tá bom? Então vou começar aqui fazendo a configuração, né? Nesse exemplo aqui a gente vai utilizar um AS228P, ok? Então, abrindo aqui já na configuração inicial dele, como é que vai funcionar? Aqui a gente vai abrir uma pool só, para depois a gente fazer a lógica, né? Mas a comunicação entre esse CLP, o AS228, com o servomotor da NVT, via Modbus, a gente faz tudo aqui no hwconfig, tá certo? Então, iniciando aqui o hwconfig. Nele a gente vai fazer a configuração aí da porta Modbus. Nesse caso aqui, a gente tem duas opções, fazer na COM 1 ou na COM 2. Essas duas portas aqui são as portas de comunicação aí RS485, né, RTU, certo? No caso desse exemplo aqui, eu vou utilizar a COM 1, ok? Primeiro passo, aqui eu vou precisar configurar basicamente a paridade, né, os parâmetros que vão fazer a comunicação com o meu servo, né? Então são esses aqui os parâmetros, são o nó da rede, né, que eu vou configurar o meu servo, o baud rate, certo? Que é basicamente a velocidade aí, né? E o data bit, o paridade e o stop bit, certo? Então, prestem atenção, essas configurações aqui que for feita no CLP, a gente tem que fazer também lá no servomotor, tá certo? Então, por exemplo, eu quero comunicar aqui com o nó da rede 1, né? Então, eu vou configurar aqui no meu servo, no grupo P4, tá? Esse aqui é o software Servoplot aí da NVT, certo? Então aqui eu venho para configurar também essa parte de comunicação Modbus. Aqui no grupo P4, né? Então o meu P401, que seria o meu endereço Modbus. Então aqui eu devo configurar ele como 1, tá bom? Aqui no caso eu não estou conectado, né? Senão ele já estaria rodando essa bolinha verde aqui. E ia estar puxando os parâmetros aqui default, né? Como vocês podem ver aqui nesse canto direito, tá? Mas, no caso, como está desconectado, ele vai aparecer tudo como zerado, disable, né? Mas enfim, aqui você vai configurar então o nó da rede, tá bom? Nesse caso aqui do exemplo eu utilizei como 1, certo? Aqui no P403 eu configuro o baud rate, então essa aqui vai ser a velocidade, tá? Ele vem como default 19200, então você pode manter 19200 ou até jogar aí para 38400, não tem problema, vai funcionar bem da mesma forma, tá? E a gente tem a paridade. A paridade aqui a gente tem 8N1, né, como padrão. Também pode deixar, pode manter, ou se quiser testar em 8IVEN1 também, vai funcionar sem problema nenhum. Tá certo? Então, no servomotor, basicamente as configurações são essas, tá bom? P401, P403 e o P404 aí, beleza? No grupo P0, que é a parametrização geral, né, principal do meu servomotor, eu vou manter tudo como default de fábrica, tá bom? Principalmente aqui o P003 como position mode mesmo, né? E nesse exemplo aqui, a gente vai fazer aí o P020 trabalhando em PTP, tá bom? Então, em vez de deixar impulse input aqui, que é o default, você, se quiser, né, acompanhar conforme a gente vai fazer aqui, pode fazer aí no PTP mode. Beleza? Ele deu como desconectado aí porque de fato eu não estou conectado aqui com o servo, né? Mas vai ficar aí como PTP mode. Beleza? O restante aí é tudo como vem de fábrica mesmo, tá? Aqui a gente pode alterar aí também o P022, né? Se for o caso, que é a resolução, se necessário, tá? Quantidade de voltas, né? Quantidade de pulsos para ele dar uma volta por completo, né? E também aqui a gente vai configurar uma entrada digital, né? Então aqui nesse ícone aqui de Digital Configuration a gente configura as entradas e saídas digitais aí do servo. Eu vou configurar a entrada digital 1, né, como PTP Control Trigger, certo? Esse PTP Control Trigger, ele basicamente vai chamar a posição que eu selecionar da minha PTP, né? Então a gente tem que fazer também a configuração da PTP, mas já estou passando aqui para vocês que essa é a configuração que foi feita, né? Para a gente trabalhar aí no PTP, certo? Então pode fazer essa configuração aqui na Digital Input 1 como PTP Control Trigger, né? E no servo aqui é basicamente isso, né? Claro, a gente vai configurar aqui a Control Word, então aqui
pode configurar da forma que você for trabalhar, né? Essa Control Word of Position ela tem uma configuração aí de bits, né? Aqui. Então, aqui você vai configurar literalmente da forma que for utilizar, né? Então tem o modo de operação, tem o OPT, a rampa de aceleração, desaceleração, velocidade, né? Delay, né? Então vai configurar aqui basicamente da forma que for utilizar. No vídeo eu fiz só um teste mesmo, movimentando 360 graus para um lado e 360 graus para o outro, né? E aqui, na Control Word of Position, então eu vou colocar esse valor, né, depois de finalizado. E a minha Command of Position vai ser a quantidade de pulsos que eu vou rotacionar, né? Então, no caso, eu fiz a quantidade padrão ali, se eu não me engano, ele vem como 10.000. Então, eu deixei 10.000 mesmo, para ele dar uma volta completa para a direita, né, sentido horário. E depois retornar no sentido anti-horário menos 10, né? Menos 10.000. Então estava em modo incremental, certo? Então essas são as configurações no nosso Servoplotter, né? E retornando aqui, então a gente vai manter as mesmas configurações de comunicação lá do grupo P4, certo? Da comunicação do Modbus. Então, se eu fizer 19.200 lá, eu coloco aqui também 19.200, né? O 8 even ou 8 non-1, né? E aqui o Modbus Mode eu passo ele para RTU, certo? Essa vai ser a configuração aqui do nosso HWConfig do AS, certo? Aqui o nó da rede, né? Então está referente ao P401 aqui, certo? Então pode colocar aí como o nó 1 mesmo para testar, não tem problema nenhum, né? E aqui, basicamente, depois de ter feito essa configuração de comunicação, a gente vem para o Data Exchange. No Data Exchange, a gente vai fazer a configuração dos endereços Modbus, né? Então, primeiro eu vou passar aqui para a PLC Run, e a partir daqui eu começo a adicionar, né, os endereços que eu vou fazer. Como é que funciona aqui? Eu adicionei um aqui, eu clico 2 vezes e vai aparecer essa tela aqui de configuração, né? Essa tela de configuração aqui, aqui na verdade a gente não precisa nem mexer, né? Algumas configurações aí de ciclo, de milissegundo, timeout, então pode deixar esse default que vem mesmo, esse padrão, né? Aqui a gente tem o slave address, né? Que seria o endereço do escravo, né? Então nesse caso aqui é o 1 mesmo, que a gente está fazendo. E a gente tem aqui o tipo de dispositivo, né? Então se a gente está comunicando aí com outro AS, com, né, essas opções aqui que ele dá com outro CLP, DVP. No caso aqui a gente vai passar para Standard Modbus Device, né, que é um dispositivo padrão, um dispositivo aí Modbus padrão, né, qualquer, né. Aí vocês podem reparar que ele já alterou aqui essa parte aqui pra gente, né, então aqui a gente vai de fato endereçar, tá bom? Nesse exemplo aqui, como a gente vai fazer uma movimentação simples, né, em PTP, a gente vai fazer ali um servo on, né, acionamento do servo on direto pelos parâmetros, e também a PTP Control Trigger, né? Então eu vou começar aqui fazendo da seguinte forma. Eu vou configurar uma variável D0, né? Essa minha D0 eu vou dizer aqui o que ela é, né? Se eu quero ler um coil, se eu quero ler uma entrada, se eu quero ler um input register, né? Um hold register. Nesse exemplo aqui a gente vai colocar um read input register, tá bom? Aqui é basicamente para fazer a leitura então desse parâmetro, né? Esse read input register ele costuma funcionar muito bem com a parte dos parâmetros do servo motor, tá? Então a gente vai usar esse modo aqui. E aqui eu vou dizer o endereço, né? Então nesse caso aqui eu quero ler e escrever no meu parâmetro de servo on, né? Para travar o meu eixo. Então eu venho aqui no Servoplotter, né? E eu sei que o meu parâmetro para travar o meu eixo, né, o internal servo enabling, é o P004, certo? Sabendo disso, eu dou 2 cliques em cima. E eu tenho aqui o meu endereço Modbus de 10.008, certo? Esse endereço Modbus, ele está em decimal, certo? Então, como vocês podem ver, se eu jogar aqui na minha calculadora de programador endereço 10.008, ele vai me dar um valor equivalente em hexadecimal. 3F0, certo? Então, nesse caso aqui, é o que a gente vai colocar aqui no Data Exchange do HWConfig, tá? Então, aqui eu vou colocar 3F0, que é o endereço que eu quero ler, e
também o endereço que eu quero escrever, né? Então, nesse caso, a gente também quer escrever no mesmo endereço que é o 3F0 referente ao servo on, né? Então, aqui a gente pode utilizar da mesma forma coil, né? Registradores. Então, a gente vai colocar aqui esse write single register, né? Para escrever em um registrador single, né? A gente vai manter o endereço aqui, então, 3F0, certo? E eu vou registrar ele no meu D0, certo? Então essa é a primeira configuração que a gente vai fazer do servo on, né? E aqui eu apenas continuo configurando, né? Então eu vou configurar todos os endereços que eu vou utilizar e trabalhar, né? Então no nosso exemplo aqui eu fiz também a D2 como o nosso endereço de escrita lá do Modbus, né? Então vou passar aqui para standard Modbus, vou colocar em read input register e também em write single register, né? D2 também. Então o endereço que eu vou ler e escrever na minha D2 vai ser o endereço C12, tá? Da onde que eu tirei esse endereço C12? Esse C12 ele refere-se ao parâmetro aqui do servo plotter, que é o do grupo P10, tá bom? No caso ele é bloqueado, mas a gente tem o conhecimento aí que o P1038 é o parâmetro, né, referente a esse valor C12, né, H0C12, né? Então nesse endereço aqui eu vou enviar a quantidade de bits que eu quero trabalhar as minhas entradas digitais, certo? Então eu vou continuar aqui registrando e depois vocês vão entender, eu vou explicar melhor ali no ESPsoft, certo? Então registrei aqui a minha D2 para o C12. Vou fazer aqui agora a minha D4. Meu D4 para o Standard Modbus, Read Input Register e Write Single Register. Vão ficar no C14. Ok. E por último aqui a gente vai ter uma variável D6 para o meu endereço 7F8. Endereço 7F8. Por que o meu endereço é 7F8? Eu venho aqui no servo plotter, porque a gente vai colocar aqui no trigger position index, é o meu P520. Ele me dá o endereço Modbus 2040 em decimal, então vamos colocar aqui 2040. Está aqui, 7F8. Então a gente vai escrever e vai ler esse parâmetro. A gente vai dizer aqui qual posição da PTP a gente quer executar nesse momento, tá? Então, como é que o PTP aqui do servo plotter, do servo motor funciona da NVT, né? Só dando uma passada rápida. Basicamente, eu preciso estar com o servo on acionado, né? O eixo travado, magnetizado. E aí eu vou dizer qual posição que eu quero executar. E aí eu vou dar o meu trigger, né? O meu trigger nada mais é que um gatilho, literalmente para apenas executar o movimento que eu vou estar selecionado, né? Então, por isso que a gente está colocando essa variável aqui desse endereço do P520, tá bom? Porque o P520 ele vai me dizer que posição das PTPs eu vou executar, certo? No exemplo aqui eu fiz da PTP 1, né? A Control Word of Position 1, certo? Então, feito dessa forma aqui a configuração no nosso hwconfig, aqui eu posso só dar um salvar mesmo, eu faço o download, né, para o meu CLP sem problemas. E essa é a configuração no hwconfig, certo? Depois aqui pode fechar e a gente vai direto aqui para o nosso ESPsoft. Aqui eu vou começar colocando um contato por acionamento por memória, tá? E eu vou fazer com move, certo? Então a gente registrou lá o nosso D0, né? Então eu vou mover um valor para o meu D0, certo? O meu D0 ele nada mais é que o meu internal servo enabling, certo? Então o que acontece nesse internal servo enabling? Ele vai travar o meu eixo, vai magnetizar o meu eixo. Como vocês podem ver, ele é um enable e um disable, né? Ele é um 0 e 1, basicamente, né? Então eu vou fazer a seguinte lógica aqui.
Eu vou enviar o valor 1 quando eu acionar para minha D0, né? Eu vou colocar um contato aqui fechado, que vai estar enviando o valor 0, né? Então, normalmente fechado ele já vai estar enviando esse valor 0 de eixo desmagnetizado, né? Então, quando eu quero, eu vou acionar minha M0 aqui, ele vai enviar o valor 1 para minha D0, que se refere ao parâmetro do internal servo enabling, certo? E vai travar meu eixo, né? Beleza, feito aqui, a gente já vai conseguir travar o nosso eixo, tá? Eu vou colocar aqui também uma memória especial aqui que é LD SM400, que ela é uma memória que vai ficar ativa o tempo inteiro, né? Então, quando o CLP estiver em run, essa memória ela vai estar ativa. Para mover um valor, então vou colocar um move aqui, para o meu endereço C12, tá bom? E o meu C12, no caso, ele está registrado na minha variável D2, tá certo? Esse D2 aqui, esse endereço aí, né, que é o C12, tá? Ele é o que? Ele é basicamente a quantidade de entradas digitais que eu vou utilizar para trabalhar em rede, certo? Então é por isso que a gente está utilizando esse endereço C12, tá, na variável D2. Então, por exemplo, como é que funciona? Eu vou dizer aqui que eu quero trabalhar nesse momento somente com... Deixa eu só excluir isso aqui que fica mais fácil. Nesse momento eu vou dizer que eu quero trabalhar somente a PTP1 em rede. Então eu vou enviar o valor 1, certo? Agora vamos supor que eu vou trabalhar todas essas 10 entradas digitais aqui em rede Modbus, né? Então eu quero dizer para o meu servo que eu quero trabalhar essas 10 aqui em rede Modbus. Então, como vocês podem ver aqui, se eu for acionando os bits, né, vai me dar esse valor de 1023, tá bom? Então, no caso, eu enviaria esse valor aqui, 1023, para o meu C12, certo? Mas no caso aqui, a gente vai utilizar nesse exemplo somente essa primeira digital input, tá? O PTP Control Trigger, beleza? Então, a gente vai enviar somente o mesmo valor 1 para a variável D2, que refere-se ao endereço C12, certo? Beleza, feito isso, agora eu posso já colocar aqui mais um contato, vou colocar um LDM1 aqui, que vai ser o meu D6. Então, a minha variável D6, ela seria no caso o meu endereço 7F8, né? O meu endereço 7F8 é esse aqui que eu tinha falado para vocês do PTP Control Index, certo? Então aqui eu vou dizer que posição do meu PTP que eu quero executar, né? Depois de ter configurado aqui, claro, né? Então aqui o meu P520, é o 7F8, então vou colocar um move aqui para minha D6, certo? Agora, qual posição que eu quero executar da minha PTP? Nesse exemplo aqui eu fiz com a posição 1, ok? Então, vou mover o valor 1 para cá, certo? Aqui eu posso fazer também um contato fechado dessa memória, né? Aqui eu posso colocar o valor negativo de 1, porque como vocês podem ver, ó, aqui o default dele é o -1, tá? Porque o 0 ele já é uma posição, o 1 também e assim sucessivamente, né? Então, por isso que ele dá como default esse -1, certo? Então, a gente vai deixar o -1 aqui, que vai ficar enviando o tempo inteiro, e quando eu acionar a minha M1, aí sim vai dizer que eu quero executar minha posição 1 da PTP. Beleza? E por último aqui a gente vai ter o nosso endereço que a gente vai dar o PTP Control Trigger, né? Então vamos colocar uma memória aqui, com mais um move, certo? Esse move vai ser para a minha variável D4. A minha variável D4 ela refere-se ao endereço C14, que é para dizer basicamente que eu vou querer executar o meu PTP Control Trigger, certo? Então nesse endereço aqui da D4, que é o C14, né? Ele vai dizer pro servo qual das entradas digitais que eu vou querer executar nesse momento. Então, por exemplo, eu quero executar somente a entrada 1, eu vou enviar o valor 1, certo? Agora vamos supor que eu quisesse colocar aqui junto o servo on e a minha PTP Control Trigger. Então eu enviarei o valor 3, certo?
Mas nesse exemplo aqui a gente está fazendo dessa forma, né? A gente já colocou o nosso servo on já em outro parâmetro lá. Beleza? Então, fazendo dessa forma aqui, então eu quero enviar aqui o valor 1. E aqui eu também posso colocar aí uma memória de contato fechado para ficar enviando o valor de 0 aí para minha D4. Feito dessa forma aqui, pessoal, a gente vai conseguir trabalhar aí o nosso servo motor junto do nosso CLP-AS aí em rede Modbus, tá bom? Eu fiz um exemplo aqui somente do PTP mesmo, só para vocês verem aí mesmo que ele executa normal, funciona normal, tá bom? Mas é dessa forma aí que a gente configura um CLP-AS com um servo motor da NVT através do hwconfig. Beleza? Por hoje seria isso aí. Espero ter ajudado vocês e espero que também tenham compreendido. Qualquer dúvida vocês podem deixar no comentário aí. Valeu!